Passada essa fase, nós vamos avançar então para a baixa tensão. Na baixa tensão, nós vamos ter os seguintes itens. Tipo de bobina. A gente vai definir se a bobina é circular, octagonal ou retangular. Aqui no caso é circular porque é o melhor padrão para esse tipo de núcleo que a gente está utilizando aqui, né? Se fosse núcleo retangular, por exemplo, de 1 degrau apenas, ou transformador de núcleo enrolado, a gente estaria utilizando aí a opção retangular, que é o que tira mais eficiência daquela geometria, né? Logo na sequência nós temos o item que é apenas informativo, que auxilia a gente na questão de relatórios, depois para enviar para a produção, que é a montagem da BT núcleo, que nesse caso aqui está definida como sólida. Depois nós temos a isolação sólida BT núcleo, que trabalha em conjunto com esse item aqui, para a gente definir como vai ser feita a primeira montagem da camada inicial do transformador, né? Da cama, ou seja, da base ou mod, para a montagem do enrolamento de baixo. Aqui é o item que vai especificar justamente qual que vai ser a espessura que esse molde vai ter. Então, se a gente aproximar aqui o zoom, a gente vê que tem uma camada inicial aqui, que é justamente a base do nosso enrolamento, que desculpa, aqui é a questão do espaçamento, perdão, que está definido como 2 milímetros, que é entre a parte mais externa do núcleo e o início dessa base aqui, que eu estava explicando para você. Depois eu vou mostrar como a gente insere essa base aqui, que é no item sequente, mas essa distância aqui que a gente está definindo como 2 milímetros, é essa aqui que a gente está vendo. Agora eu vou utilizar um recurso de visualização, que eu não utilizei na etapa anterior, porém agora vai ser bastante útil para a gente poder fazer essa explicação. Eu vou criar aqui uma vista em corte, então eu posso selecionar quais são os itens que eu quero gerar visualização, vou mostrar aqui qual que é o tipo de corte que eu vou fazer, nesse caso aqui um corte superior, vou aplicar um percentual de corte, e vou gerar aqui, para que o sistema gere uma vista em corte desse equipamento, para mim poder justamente explicar para você esse item relacionado. Então, 2 milímetros é o quê? A distância que a gente tem entre o dente mais externo do núcleo e o início da base da montagem do enrolamento. Sempre que a gente definir esse espaçamento, é que a gente tem que ter isso em mente, né? A gente está criando esse afastamento entre o início da bobina e o núcleo em si. E aí a gente pode usar os recursos visuais aqui para ver se a montagem está ficando ok, não está tendo sobreposição e se as geometrias estão todas dentro do que a gente esperava, tá? Eu vou voltar aqui para o padrão. Deixa eu voltar aqui, clicar. Ok, vou voltar aqui na etapa de resultados. Próximo item, então, é a bobina. Então, a espessura do molde, 2 milímetros. Então, a gente agora sim está vendo essa parte inicial aqui do enrolamento, está definida como 2 milímetros, que é justamente a base que vai servir para a montagem do nosso enrolamento. Logo na sequência, nós temos a isolação de camada. Então, esse espaçamento que a gente está vendo aqui entre as duas camadas geradas é o que a gente está definindo aqui, então 0,2 milímetros, que é a isolação de papel que vai ser adotada sobre cada camada, tá? Na sequência, nós temos os espaçamentos. Como é que funciona aqui? Nós temos aqui calço superior, calço inferior e as cabeceiras superior e inferior. Aqui em cima nós temos uma pequena legenda para demonstrar esse aspecto construtivo, onde a gente pode ver claramente esses espaçamentos, né? Então, calço superior e inferior, 5 milímetros, que é essa pequena janelinha de espaço que a gente está vendo aqui entre o final da bobina e o núcleo, que acontece também aqui na parte inferior do enrolamento. E depois nós temos 2 milímetros de cabeceira superior e inferior, que é o que a gente está vendo aqui, ó, que é essa parte de colarinho do enrolamento que está sendo preservada, tá? O sistema sempre vai utilizar esses valores aqui como preservado e te apresentar os calculados na lateral direita. Então, por exemplo, se a gente definir que quer preservar 2 milímetros de cabeceira, isso não significa necessariamente que a cabeceira vai ficar com 2, porque depende muito do condutor que a gente selecionar, né? Então, às vezes, vai sobrar um pouco mais, porque o condutor tem uma medida quebrada e o sistema vai fazer o quê? Vai tentar enrolar até a medida que atinja essa cabeceira que a gente quer preservar. Logo depois nós temos o item canal. Se você observar aqui, você vê que ele está em vermelho aqui no lado. Por quê? Porque o item canal, ele não é um item obrigatório. Ou seja, a gente vai colocar canal de acordo com a necessidade. Vai ficar mais claro quando a gente fizer uma visualização aqui dos resultados, e daí vai ficar fácil da gente entender. Então, como é que funcionam os canais? Você pode utilizar canal inteiro. Aqui tem uma pequena legenda para facilitar a identificação visual dos disponíveis.
Você pode usar canal no eixo X, que é entre colunas, mas não é muito comum, que é aquele meio canal, ou no eixo Y. Esse sim é comum quando a gente coloca meio canal aqui e meio canal aqui, né? Você vai utilizar entre o eixo Y ou o canal inteiro, porque são os itens padrões. Porém, como a gente já viu acontecer, às vezes tem meio canais também no eixo X, tá? Então você vai selecionar aqui qual que é o tipo de canal, se é o canal inteiro, que é XY, um meio canal Y, no caso, definir qual que é a camada que você vai aplicar. Então, se você colocar na camada 1 aqui um canal, ele vai colocar um canal aqui no meio, né? E a gente vai definir a espessura. O item seguinte aqui que a gente tem é o condutor. Então, ele funciona bem parecido com o desktop. O que você vai definir primeiro? Quantidade de paralelos axiais, que é no sentido da altura da bobina, né? Quantos condutores que você vai ter lado a lado na hora de enrolar a bobina, e quantos condutores paralelos radiais. Então, aqui está um feixe de 2 por 2, tá? E aqui a gente está vendo que foi informado manualmente as dimensões axiais e radial do transformador, desse condutor em específico para esse transformador. Significa o quê? Que a gente está definindo um condutor retangular, né? Aqui a gente tem a visualização em corte da bobina, justamente disso que a gente está montando, ó. Então, quando você for utilizar um condutor retangular, você vai entrar com a dimensão axial e radial, né? Dizendo para o sistema qual que é a altura desse condutor e qual que é a largura dele. Então, sendo que no radial é a largura aqui e no axial é a altura dele, né? Que é a mesma sistemática que acontecia lá no desktop. E a mesma coisa vai acontecer aqui para os paralelos, né? Quantos vai ter lado a lado, ou seja, no sentido da altura, né? Que vai ser depois o condutor paralelo quando você for enrolar, e os sobrepostos, né, os paralelos radiais, que é o que você vai ter mais uma camada de condutores aqui sobrepostos, que é o que está definido ali. Então, fica um feixe de 4 condutores, como a gente pode ver ali. Na sequência, nós temos a isolação do condutor utilizado, e aqui a gente vai ver que o fio AWG está como not used, não usado, né? Por quê? Porque a gente definiu manualmente as dimensões axiais e radiais. Se a gente quisesse utilizar um condutor AWG, a gente não precisaria entrar com essas informações aqui de dimensão axial, dimensão radial, nem isolação, porque à medida que a gente selecionar um fio AWG, essas dimensões aqui, axial, radial e isolação, vão ser preenchidas automaticamente, porque vai pegar as dimensões lá da tabela de condutores, né? São uma tabela de condutores padrão que a gente tem no sistema, e aí o sistema já preenche automaticamente as medidas relacionadas. Depois, a única coisa que a gente vai definir é o tipo de material. Então, nós temos a opção se cobre ou alumínio. Então, definindo aqui, o sistema já vai preencher com essa cor, de acordo com o tipo de material, sendo o laranjado aqui mais para o cobre, e o cinza um pouquinho mais azulado quando estiver trabalhando com o alumínio, tá? Uma vez que a gente terminou esse preenchimento, a gente pode analisar a tabela de resultados e ver aqui se todos os itens estão preenchidos e quais são os resultados que a gente tem para esse enrolamento. Então, aqui nós temos a tensão cadastrada para ele, a corrente que está sendo calculada, a densidade que está sendo calculada, número de espiras, a quantidade de camadas, as espiras por camada que a gente tem, a altura total do enrolamento, a altura da parte enrolada. Aqui as cabeceiras superior e inferior, ó, como eu te comentei, sobrou mais do que a gente definiu, né, porque é o que coube para a questão ali. Depois nós temos informações geométricas sobre as dimensões máximas e mínimas do enrolamento, a geometria dele, a espessura, né, nos dois eixos, as resultantes elétricas dele, né, e os materiais aqui relacionados. E aqui a gente está vendo, ó, justamente uma análise de como ficou o arranjo dessa montagem. Então a gente tem aí cerca de 42 quilos para todo o conjunto de 3 bobinas, o custo total das bobinas, o gradiente de temperatura aqui, o sistema já está sugerindo que a gente devesse colocar um canal, então posso até simular, já que eu não tenho canal nesse transformador, vou simular ali, aproveitando para a demonstração. E logo depois nós temos as perdas calculadas para esse enrolamento, que está com 544 watts. Vou aproveitar então essa elevação de temperatura, vou colocar um meio canal aqui, ó, no eixo Y, né, nesse sentido aqui. Então vou selecionar aqui, ó, eixo Y, vou colocar na camada 1, a dimensão de 3 milímetros, e vou adicionar. Então, se a gente observar aqui, ó, foi feita uma redução no gradiente de temperatura. O sistema está sugerindo aqui que
ele baixasse um pouquinho mais, mas tá bom, para 11 graus para esse enrolamento até vai dar para fazer, pela experiência do projetista, ele sempre quem vai dizer se vai ou não, tá? O sistema traz uma série de sugestões baseadas nos parâmetros definidos, né, inicialmente, mas o projetista ele sabe se pode ir para frente ou não. Então aqui a gente vê até com 16 graus, eu sei para esse transformador já daria para ir para frente tranquilamente. Então aqui a gente está vendo justamente a geometria do canal adicionado, né? Então aqui dá para ver que foi feita a adição do meio canal. Se a gente quiser aplicar uma vista em corte, isso fica mais fácil de identificar ainda, né? Aqui uma vista em corte. E aqui a gente consegue ver, ó, meio canal adicionado ali, né?